Amigos queridos, quanta alegria em nossos corações pela feliz oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre. Que alegria, Senhor, sentirmos que já estamos despertando para novos tempos, para esta época que se inaugura em nossos corações, a era do Espírito, o tempo de esperança para todos nós, irmãos em humanidade. Aqui está o Senhor Jesus, sentindo o fluxo divino que verte do seu coração em favor da humanidade da Terra e sentindo essas vibrações doçurosas que te pedimos humildemente que nos ampare a pequenez, suprindo as nossas imensas dificuldades, para que juntos nesta manhã estejamos refletindo sobre verdades de vida eterna. Deixemo-nos envolver por esse doce enlevo e em nome de Jesus e dos Espíritos sublimes responsáveis por este Evangelho, iniciamos nesta manhã as nossas reflexões. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E o item que nós estamos refletindo é o duelo. E diz assim: enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus não terá ainda chegado. Esse reino de pacificação e de amor, que deve banir para todo sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então a palavra duelo não existirá mais em vossa língua, senão como uma longínqua e vaga lembrança de um passado que se foi. Os homens não conhecerão entre eles outros antagonismos, senão a nobre rivalidade do bem. Adolfo, bispo de Argel, 1861. Para que esse conceito de duelo se extingua da humanidade e essa palavra seja banida do vocabulário dos homens da terra, a não ser como uma antiga e longínqua expressão da nossa barbárie, precisaremos estar verdadeiramente edificando o reino de Deus em nós. Porque enquanto houver lutas, confrontos, guerras, sangue derramado em nome do poder do materialismo, o verdadeiro reino de Deus não terá ainda chegado em nossos corações. E nós precisamos sentir que queremos edificar o reino de Deus em nós, que começa no coração, na brandura dos sentimentos nobres, e esse feixe de sentimentos, numa urdidura espiritual, formam os nossos valores. E esses valores, como ditames da nossa consciência, manifestam o reino de Deus em nós. Em que estágio do reino de Deus nós estamos? É exatamente no estágio dos nossos valores morais legítimos, não aqueles que falsamente pretendemos ter, mas aquilo que já é sólido na intimidade do Espírito que somos. Dissemos que o reino de Deus começa no coração, porque o coração é o simbolismo dos sentimentos mais pacificados. Ora,
para nós formarmos um valor moral que vai gerar uma virtude, nós precisamos de vários sentimentos nobres diferentes que vão se somar, vão se compor nisso que chamamos urdidura espiritual para formar um valor. Sentimentos avulsos, se eles não tiverem vários outros que lhe agregam para formar uma força vetorial, chamado valor, nosso reino de Deus ainda não se iniciou a ser construído dentro de nós. Esse é o estado consciencial. Então, o que é o reino de Deus? São estados de consciência. Então, por que ainda nós lutamos tanto contra o outro e dentro de nós mesmos? Porque o ímpeto de lutar e ganhar e vencer é forte em nós, remanescente da vida animal. Porque o animal, não tendo uma razão iluminada pela verdade e não sendo portador de sentimentos nobres, o estímulo que ele recebe para desenvolver o seu instinto é o desafio, é o confronto, é o investimento. Isso ainda está em nós. Porque vamos ver Emmanuel, o que traria para nós a respeito desse estado íntimo nosso para vencer o duelo, vencer a briga, né? A palavra mais popular que eu encontrei para falar do confronto com os outros é briga. Nós brigamos. E a palavra guerreiro hoje é a palavra que significa uma pessoa de boa índole. Mas vamos pensar, né? Que guerra é esta? Que guerra é essa que ela precisa travar para ser guerreiro? Será que é aquela que mais enfrenta, que é a mais brava pessoa, que é a mais ardilosa no pensamento e nas palavras? Do que estamos falando então? Estamos falando do reino de Deus, um reino de pacificação e de valores morais. Então, eu trouxe uma lição do Vinha de Luz chamado Somos de Deus. Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Como romper esses laços que nos prendem a esses círculos tão primitivos da nossa evolução? Então Emmanuel vai dizer: apesar de nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. O duelo, quando eu confronto com a verdade, quando eu luto contra a lei de Deus, eu estou rompendo, buscando ou pretensamente querendo romper com a paternidade divina. Porque todas as vezes que as minhas ações vão fazer um enfrentamento à lei divina que está em minha consciência, um confronto com a discórdia do outro, eu estou rompendo com as leis, querendo romper com a paternidade celeste. E, portanto, os espíritos que têm essa força de tudo enfrentar, tudo fazer embates e conflitos verbais, que desenvolveram um verbo apropriado para acabar com a outra pessoa, porque há pessoas que têm um vocabulário disposto a acabar com a moral do outro, né? É disso que nós estamos falando. Apesar da nossa origem divina, esses obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade divina. Por quê? Quais são as características? Orgulho. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. E quando nós estamos cegos, né, nós fazemos pelos impulsos e não pela lucidez da razão. Outra característica que nós já sabemos é o egoísmo.
O egoísmo encarcera-nos o coração. Ora, se o meu coração, simbolicamente, está dominado pelo egoísmo, quais sentimentos nobres eu posso viver para compor a minha consciência ou o reino de Deus? Nenhum, porque eu estou enclausurado, encarcerado, o coração está no egoísmo e o pensamento está no orgulho. Duas forças, né? Pensamento no orgulho, eu vou provar quem sou eu para você, você está errado, eu tenho força para isso, eu tenho aquilo. Isso é o orgulho do pensamento. E o egoísmo no sentimento, no coração, as emoções, né, do egoísmo. Por que o egoísmo? O egoísmo são os espíritos infantis. Porque é natural da criança um certo egoísmo, até porque ela nem percebe o outro. E se o espírito adulto está no egoísmo, ele está na fase infantil do seu desenvolvimento espiritual. Então ele quer que tudo venha para ele, porque ele se sente merecedor de tudo. Mas são as três grandes dificuldades, né? E outra grande dificuldade que vai gerar esse duelo é a vaidade. Ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. As pessoas querem muito provar que são muito boas, que são muito espertas, que são muito inteligentes, que são muito desenvoltas na sua área de habilidades. Todo esse tempo que a pessoa perde, o tempo evolutivo, querendo provar, mostrar e receber aplausos do que é, ela paralisou a construção do reino de Deus e está no duelo. Não no duelo íntimo, que nem chegou a esse conflito. Está no embate com a vida, com o próximo, com a sociedade em que ela vive. E é lamentável esse tipo de duelo. E outra característica que Emmanuel traz como sendo dificultando a nossa paternidade celeste é a ambição. Porque essas características, orgulho, egoísmo, vaidade e ambição, são a mola propulsora, o motor gerador do duelo. O derramamento de sangue. A ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasia destruidora. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. A ansiedade fere-nos o ser. Então, para que a gente rompa, e o Evangelho está dizendo, enquanto houver o derramamento de uma gota de sangue na terra, ou nós diríamos, enquanto houver o derramamento da dor entre os homens, a provocação do sofrimento entre os homens, essa palavra não será extinta do nosso vocabulário. Então, para extinguir, nós precisamos romper com essas características na libertação das nossas consciências através do bem que ainda não praticamos. E julgamos nesses velhos conflitos do sentimento que pertencemos ao corpo físico, ou seja, pensamos que a vida é a existência. Pensamos que a vida se resume nesta existência, que Emmanuel usou essa figura de linguagem, pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Olha que a inteligência divina, né, que é a lei, né, nos empresta o patrimônio material para que na interação com o mundo em que vivemos possamos ampliar as nossas potencialidades divinas. A inteligência, o pensamento que gera emoções e sentimentos, as experiências de memória, o estado consciencial, tudo isso
é o patrimônio material que nos proporciona. Circunda representa um empréstimo, uma outorga provisória da lei de Deus para o nosso progresso. Mas nós ficamos compreendendo que isso é tudo, mesmo os espíritas, que a existência é tudo. Então, contudo, a vida continua segura e forte, semeando luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. E concluí Emmanuel assim: pouco a pouco, o trabalho e a dor, olha só, são forças conjugadas. O trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Portanto, não desprezes esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto quase sempre em companhia deles é que chegamos a compreender que somos de Deus. Trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compelem-nos a refletir que nós somos de Deus e a transcender a existência terrena para a vida do Espírito. Vamos refletir. Irmãos, esse tema tão atual em nossas vidas, tão presente no nosso cotidiano, porque todo o tempo todo, é comum nós estarmos nesse estado de perturbação da mente, dialogando de maneira contundente, na forma de duelo, com aqueles que nos cercam, com aqueles que conhecemos e com aqueles que nem conhecemos. Quantas vezes nós vemos uma personalidade na televisão, ou no jornal, ou na política, e ali estabelecemos um duelo. Um duelo intenso que tem repercussão terrível em nossa intimidade. Damos opinião, queremos nos impor, queremos estabelecer ali uma situação de embate, e tudo isso, evidentemente, não vai nos levar a lugar nenhum que não seja o que a Célia falou agora para nós: a doença, a intemperança, a morte. Porque o duelo estabelece isso em nossa intimidade. E como nós falamos ontem, apenas e tão somente o sentimento é capaz de interromper essa situação nefasta que nós estruturamos dentro de nós. E nós hoje vamos dar sequência àquele texto intitulado Conflito, do livro Viajor, que iniciamos e não finalizamos. E nesse texto, Emmanuel diz assim: fujamos de toda ideia que signifique discórdia. Olha a importância disso, né? Todo tempo nós estamos elaborando pensamentos e ideias, mas às vezes essas ideias, elas são pura discórdia. E essa discórdia vai causar afastamento físico e energético daqueles espíritos que precisamos conviver, que nos lembram que somos de Deus. E aí a importância de nós revermos todo o conteúdo da nossa ideia. Como é que nós elaboramos o nosso pensamento? Como que nós interpretamos o que o outro pensa, o que o outro faz, como o outro age? Porque é a partir dessas interpretações
que nós estabelecemos esse duelo íntimo. Porque interpretamos muitas vezes com o que há de pior em nós, com aquilo que não foi ainda suficientemente iluminado, transformado em nossa intimidade. E muitas vezes o que nós estamos pensando a respeito do outro são fantasias, muitas vezes ardilosas. Então, fugir de toda e qualquer discórdia, não adentrarmos nesse campo do ódio, da intemperança, pode realmente nos libertar de situações extremamente nefastas. E ele continua: fujamos, além da discórdia, né? Porque é uma situação muito complexa, fujamos também da maledicência, dos ciúmes e do desprezo e do desespero e da maldade e da intolerância, porque as imagens desse teor, a fluírem constantes em nossa fonte mental, possuem vitalidade própria, corporificando-se com a persistência de nossas irreflexões repetidas e atingindo o objetivo de nossas projeções. Então, eu penso que é extremamente importante nós comentarmos isso, porque essa forma de elaborar o pensamento estrutura uma personalidade. Então, nós vamos ver pessoas que têm uma personalidade sempre disposta ao embate. Sempre disposta. E não percebendo que isso se estrutura pela repetição de atos destrambelhados, o espírito vai construindo assim uma maneira de ser. Sempre pronto para o debate, sempre o debate sempre ele é necessário. Debater, questionar, compreender, desde que isso não seja um movimento da nossa alma para sobrepor no outro a nossa forma de ser. Essa que é a questão. Porque muitas vezes nós iniciamos um diálogo que depois se torna num debate e depois num conflito e depois num duelo, porque desde o princípio a nossa ideia era que o outro se tornasse o que nós somos. E essa posição tão enferma estabelece essa forma de ser, estruturando então uma personalidade assim. Aí nós vamos ver crianças chegando agora na Terra com essas características, porque trouxeram como herança de si mesmo essa personalidade doentia. E ele continua: de nossas irreflexões repetidas e atingindo o objetivo de nossas projeções, a operarem desajustes e flagelações, regressando a nós mesmos em lamentável retorno, trazendo-nos de volta a aflição, o infortúnio que tivemos causado. Isso é muito importante, mas é muito importante mesmo, porque quando nós causamos um constrangimento em alguém, quando nós causamos um mal-estar e aquela pessoa vibra na mesma frequência que nós, é como se nós acelerássemos um dínamo e aquela pessoa vai entrar, como nós mesmos, num pensamento circular.
E essa criatura vai receber os nossos dardos e vai emitir para nós seus dardos. E vamos estabelecer por algum tempo, até que nós resolvemos em nossa intimidade as dificuldades trazidas em nós, nós vamos estabelecer um movimento de contínua troca desses dardos mentais, dos quais a gente não se liberta, se não for pela transformação daquilo que há em mim que provoca essa situação no outro. Daí a importância de nós irmos compreendendo cada vez mais profundamente o quanto que é necessário interromper esse pensamento, essa ideia de discórdia, de separatividade. Fica você para lá e eu para cá, já que a gente não se entende. Só que o circuito não cessa, porque toda vez que nós lembrarmos daquela pessoa, tudo volta. Se nós encontrarmos com aquela criatura, as energias retomam com toda a força, porque simplesmente não resolvemos dentro da nossa intimidade. E Emmanuel encerra esse texto dizendo assim: o amor é lei universal, mas a justiça nos segue serena e inexorável, para que todos nós tenhamos no caminho o justo pagamento de nossas próprias obras. Então, irmãos queridos, sejamos aqueles espíritos a abandonar de maneira definitiva o desentendimento, a abandonar de maneira definitiva esse duelo, porque nós estamos encerrando esse tema do Evangelho, que nunca se encerra em nossas vidas, mas ele precisa ter um aproveitamento. É extremamente necessário que nós saiamos dessa situação tão animalesca, tão distante da luz. O outro pode pensar como ele deseja, pode agir de acordo com o seu momento evolutivo. E da nossa parte, irmãos, da nossa parte, deve partir de nós, apenas e tão somente a compreensão. Compreender em profundidade, para que a luz se estabeleça em nossa intimidade e nós possamos ver mais além, socorrendo todos aqueles que nos cercam. Então vamos fazer a nossa prece. Jesus, divino amigo das nossas vidas, quanta alegria, Senhor. Quanto estamos nesta hora envolvidos com as suas vibrações luminosas para aproveitarmos estas lições de vida eterna, nos fazendo espíritos melhores, abandonando de maneira definitiva todo o mal que ainda há em nós, o julgamento, a crítica, a maledicência. Vamos nos tornando espíritos gratos pela presença generosa
daqueles que nos cercam, que nos dão a oportunidade de desenvolver o que não possuímos. Rogamos, Senhor, que o seu amor penetre em todos os lares do planeta Terra. Que o Senhor, com sua equipe socorrista, visite nossos irmãos enfermos, necessitados de amparo, de socorro, para que eles recebam nesta hora, Senhor, de tudo aquilo que se encontram necessitados. Que nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração desta casa e das casas irmãs possam ser beneficiados nesse instante pela presença generosa dos Espíritos de luz, os anjos do Senhor, que eles possam envolvê-los com luz, com amor, socorrendo a sua intimidade, estabelecendo o desejo mais sincero de viver a vida verdadeira. E nós outros, Senhor, que possamos operar em seu nome no dia de hoje, estabelecendo paz e vibrações amorosas para todos que nos cercam. Sê conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja.